começar, são uma minoria. No Brasil se fala em torno de 5 mil indivíduos realmente multimilionários. Mas eu acho que não importa quantificar exatamente. O que interessa saber é que esse pessoal tem um poder econômico, cultural, né, domina a mídia, domina o Congresso. É uma coisa assim sem precedente na história brasileira. Né? Se forem 5 mil, 10 mil, não muda a desproporção que existe entre esses indivíduos e o restante da população. Esses indivíduos controlam em torno de 40% a 50% da riqueza substantiva, né? É a riqueza que gera mais riqueza. O capitalismo não necessita desse tipo de comportamento do que hoje se chama a economia bandida. Tá? Porque no Brasil, historicamente, é um país muito rico, desde a época da colônia, Império, República Velha, né, até hoje, nós tivemos ciclos econômicos importantes que não dependeram tanto da inovação tecnológica, da eficiência empresarial, mas sim de estratagemas duvidosos, ilegais, ilícitos. E em todos os momentos, digamos assim, de crescimento econômico, nós temos registros dessas situações esdrúxulas, né, e ilegítimas, porque rompem inclusive com as leis do próprio capitalismo, as leis da livre concorrência. Eles têm um discurso de livre concorrência, mas na verdade essas grandes corporações, esses indivíduos multimilionários conseguiram, talvez com mais rapidez do que seria possível, concentrar fortunas inimagináveis. Então, assim, seria dispensável, mas aí é quase um traço cultural de controlar todas as formas, privilégios, isenções, né, via Estado, via outras formas de manipulação da opinião pública. É indispensável. Aí sim, tudo o que eles fizeram não seria possível se não houvesse uma mistificação do seu papel econômico, do seu papel social. Se nós formos consultar a opinião pública, né, nós vamos encontrar opiniões assim: não, é rico porque merece, porque se esforçou, foi talentoso. O pobre não se esforça, é preguiçoso. Isso é diariamente reproduzido, né, pela grande mídia. Nós não temos informações isentas sobre o crescimento das fortunas, sobre os comportamentos da economia bandida. E pegar um exemplo que eu acho que é um dos mais fortes, a questão dessa campanha Chega de Tanto Imposto. As pessoas estão convencidas que a carga tributária brasileira é muito grande. Não é. Absolutamente não é. Ela está dentro de um padrão normal para uma economia desse tamanho. O que acontece? Os pobres, a classe média, a classe trabalhadora, os pequenos empresários pagam impostos. E aí sim tem uma carga tributária altíssima. Os milionários não. As grandes corporações, elas escapam do fisco com a maior tranquilidade. Então, na soma, a carga tributária é alta para a população, né, que tem impostos deduzidos nos salários ou impostos embutidos nos itens de consumo. Enquanto que grandes corporações, rentistas, multimilionários, né, pagam praticamente nada. Eles têm uma série de isenções criadas pelo Congresso, pelo Executivo ao longo da história, que os favorecem e que penaliza realmente os mais fracos. Eu destaco assim 2 pontos importantes. O primeiro, que em termos de estabilidade da economia, de segurança para novos negócios, a concentração de renda é nefasta. Os indivíduos
multimilionários não aplicam no Brasil, ou aplicam segundo a sua conveniência, aproveitando momentos de recessão ou de expansão, tirando o dinheiro daqui, aplicando no exterior, voltando quando isso é interessante. E a economia, digamos, as grandes fortunas, elas não têm um poder de consumo para mobilizar a economia, né? Uma boa parte da fruição desses recursos é no exterior, né? Com propriedades, iates, jatinhos, férias, etc., né? E aqui mesmo, no país, o consumo deles é limitado, né? Ganham 1 milhão a mais por mês, ou 2, não interessa, eles não vão ampliar o seu consumo de forma a dinamizar a economia. E com isso, né, a alta concentração de renda significa transferência de renda dos mais pobres, da classe média, né, para eles, então penalizando o mercado interno. A outra consequência negativa é na questão democrática. As grandes fortunas têm interesse em fragilizar a democracia, fragilizar a informação democrática. Eles se valem de privilégios para controlar o Congresso através de lobistas ou mesmo de interventores diretos, fazendo legislações específicas, criando isenções, benefícios, etc., e manipulando a opinião pública. Nós temos deputados federais, senadores que foram eleitos graças ao poder econômico. Eles estão lá para atender aos interesses da indústria farmacêutica, dos bancos, né, de setores específicos da sociedade, e mantém um discurso, né, de estamos defendendo a economia brasileira, estamos defendendo os direitos dos trabalhadores. Né? O exemplo mais recente é a reforma trabalhista, que vai penalizar grandemente os trabalhadores, e uma série de deputados federais e senadores fazendo discursos populistas, eles que foram financiados por grandes corporações ou são muitas vezes diretamente proprietários, né, tentando convencer a população que isso é o melhor. Então, assim, pelos dois lados, em termos de economia e de democracia, a riqueza desmedida é nefasta. O primeiro trabalho indispensável é conseguir informações, tentar explicar o que está acontecendo, desmistificar essa concentração de renda, desmistificar essas fortunas ilegítimas. O segundo passo seria reformas, porque com esse Congresso, que é controlado em grande parte pelo poder econômico, ou eu diria assim, majoritariamente pelo poder econômico, vai ser difícil modificar legislação e uma série de políticas sociais e econômicas. Mas existem medidas pontuais que são possíveis, e eu diria mais, elas são necessárias, elas são urgentes. Se não houver uma reforma tributária, se não houver o pagamento de impostos por quem tem capacidade contributiva, nós vamos caminhar para o desastre. E nós temos uma economia que está cada vez mais fragilizada, a democracia, né, já combalida pelo golpe e por práticas do Congresso que são nefastas à população, né, isso se agravando, né, é um desastre anunciado. Então é urgente, é necessário a adoção de políticas específicas, né, que são viáveis, não resolverão o problema todo, mas pelo menos minimizarão as perdas sociais.